Olá, queridos amigos. É com grande alegria e satisfação que estamos nos encontrando para uns minutos de estudo e de reflexão. Agradeço a Deus, nosso Pai, e ao Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros pelo convite e pela oportunidade de estudo e de reflexão. Peço também que os amigos benfeitores, amigos da espiritualidade superior, possam nos acompanhar, nos conduzir para as melhores palavras, para os ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. O tema que nos foi proposto na tarde de hoje fala sobre os herdeiros da terra. Os mansos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Está em Mateus capítulo 37, versículo 11 e 29. Antes de tentar refletir sobre isso, vamos contar uma historinha para que fique mais gravada ainda a lição na tarde de hoje. Havia um monge que morava num convento e ele era sempre irritado, estava sempre irado. E tudo o que acontecia, ele culpava os outros. Eram os outros que faziam todas aquelas dificuldades, eram os outros causadores de todas os seus atritos. Então ele resolveu morar sozinho. Se isolou, foi para um outro convento e lá, momentaneamente, conseguiu a paz. Chegou um momento em que ele derrubou um cântaro de água. Ficou enfurecido, mas não tinha quem culpar, porque ele estava sozinho. Então foi lá novamente, encheu de água, pacientemente, e deixou lá o cântaro. Depois de um certo tempo, se repetiu a situação. Derrubou novamente a água toda pelo chão. Aí ele ficou irado, aí ele ficou enfurecido e jogou o cântaro no chão, quebrando em pedacinhos. Depois que se acalmou, ele percebeu que ele era o responsável por aquela situação. Não tinha ninguém ali. Ele foi o descuidado, ele não prestou atenção. Ele mesmo é que foi o causador do seu infortúnio. Assim somos nós, Geralmente culpamos alguém por tudo aquilo que nos acontece de errado. Geralmente são os outros que nos causam as aflições. Por isso, o tema da tarde de hoje. Por que o futuro? Os mansos herdarão a terra e nela viverão para sempre. Porque é justamente essa a nossa conquista. As nossas etapas evolutivas são progressivas. Elas devem estar de acordo com a nossa evolução espiritual. Por isso, herdarão. Não é agora. Porque todos nós temos defeitos, todos nós temos ainda muito que corrigir. Por isso estamos aqui no planeta Terra, através dessas experiências, desses conflitos, dessas responsabilidades que assumimos através das nossas reencarnações. Quem é que está dominando agora no planeta Terra? Nós estamos vivendo um momento de conflito, nós estamos vivendo um momento imperativo de circunstâncias que estão afetando a todos nós. Quem é que está dominando agora esse momento, o caos? São aqueles intolerantes, aqueles causadores de aflições, aqueles que são preconceituosos, aqueles que buscam através do poder, através da arma, através da violência, a sua conquista. Na verdade, eles estão reprimindo aqueles que buscam o melhor. Isso é um processo kármico, porque eles também têm o livre-arbítrio de saber o que é certo ou errado, de escolher em fazer o bem ou fazer o mal, escolher aplicar os ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus ou buscar através do egoísmo, através da nossa incapacidade de amar, o poderio sobre os outros. Estamos num momento em que realmente o caos está sendo necessário para que tenhamos novas atitudes. Quanto que estamos aprendendo através dessa situação, que estamos vivenciando, o planeta todo, o quanto precisamos ser humildes, o quanto precisamos nos resignar, o quanto precisamos ter a resiliência de nos adaptarmos às novas exigências. Estamos buscando os novos meios,
meios de sobrevivência, meios de convivência, meios de auxiliar a ciência, meios de combater a doença, meios de combater a intransigência. Tudo isso é novo para nós, porque estávamos acomodados. Então, nesse momento, quando nos é solicitado a reforma íntima, quando nos é solicitado se realmente estamos combatendo o homem velho para a chegada do homem novo, é que nós percebemos o quanto ainda precisamos conter as nossas impulsividades. Lembra do monge que no momento de raiva quebrou e não quis saber de mais nada? Alguns estão chegando a esse ponto. Não estão percebendo, estão sendo intransigentes, não estão buscando soluções, estão querendo impor as suas atitudes. Eu faço como eu quero e não o que a ciência me pede. Eu faço o que eu quero e não o que o próximo me pede. Eu faço o que eu quero e não penso nos outros, não. O importante é que eu esteja bem. Isso é um grande engano, porque é justamente aí que se aumentam as diferenças, as intransigências. É um difícil acesso à reabilitação, porque muitos criam barreiras, não raciocinam, não pensam, não buscam os ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus, que há tantos anos já veio em busca dos aflitos, dos mais necessitados. Então nós vamos lembrar que estamos realmente nesse momento conflituoso, onde é separado o joio do trigo, onde é realmente nos revelado o que é certo, o que é errado. Já que falamos do joio e do trigo, vamos lembrar da passagem de Jesus também. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo juntai-o ao meu celeiro. Está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 30. Olha lá, nós estamos vendo que o mal está andando junto com o bem. Nesses momentos de dificuldade é que nós estamos refletindo. Por que acontece isso? Jesus já nos preparava. É necessário ceifar no campo. Onde é o campo? É essa sociedade, é essa humanidade. É aí que nós aprendemos a fazer o que é certo e o que é errado. E ele já diz, colhei primeiro o joio. Lembra, ele orientou que não cortasse o joio, deixasse o joio crescer junto com o trigo. Para quê? Para não ceifar os bem também. Deixa crescer junto, que lá no momento certo nós vamos conseguir separar o que é certo, o que é errado. Aí sim, o que é errado a gente amarra, queima, e o que é o trigo levamos para o celeiro do Senhor. Então, o que é errado, o que é conflito, o que nos é prejudicial, nós temos que conhecer, porque ainda somos imperfeitos. O bem se mistura no mal. Por isso que nós vemos tanta diversidade, por isso que nós vemos tantos conflitos, porque é necessário sim que nós já estamos num patamar de saber o que é certo e errado. Nós já estamos há 2020 anos após o nascimento do nosso Mestre amado Jesus. Ninguém mais pode alegar ignorância. Ninguém mais pode dizer que não sabe o que é humanidade, solidariedade, fraternidade, cumplicidade no bem, auxílio, prática do amor, da caridade. Nós conhecemos já tudo isso. Então é nesse momento de conflito, é nesse momento de difícil compromisso que nós assumimos, é que nós vamos realmente aflorar o bem. Nós sabemos então da necessidade de passarmos por esses conflitos. Nós sabemos sim que o joio é a erva daninha. Então, se queremos ser o herdeiro da terra prometida, temos que ser mansos e passivos. Onde? Onde houver o embate ao erro. Onde houver a situação de nos encontrarmos com o mal, com o joio.
Aí sim nós teremos cumprindo a nossa missão. Eu consegui, eu combati com um bom combate, sobrevivi às minhas próprias mazelas, estou aprendendo, estou me tornando um homem novo. Por isso que a ceifa é cortar o homem velho. Deixa vir o mal junto, porque assim nós temos o discernimento. Estou aprendendo? Estou colhendo o melhor? Estou transmitindo o melhor? Estou queimando as minhas mazelas, os meus vícios, os meus enganos, os meus erros, os meus conflitos? Eu tenho fé de que estou buscando o caminho correto? Eu tenho fé de que estou sendo testado nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus comportamentos, nos meus sentimentos? Qual é o sentimento que me leva quando eu me confronto com uma pandemia dessa maneira? Eu me isolo? Eu abandono? Eu auxilio? Eu me uno? Eu me ajunto com informações? Eu ajunto no sentido, de montar um feixe de amor, de caridade? Eu consigo juntar o que eu tenho de errado e queimar e levar para o celeiro do reino dos céus o melhor de mim? É isso que nós buscamos através da nossa evolução, através das nossas reencarnações. Cortar a erva daninha que ainda existe dentro de nós desde os tempos remotos. Ceifeiros, quem também são os ceifeiros? São os professores, são os orientadores, são os educadores, são aqueles orientadores espirituais que buscamos numa casa espírita, são aqueles professores que nos transmitem o conhecimento, são aqueles psicólogos que têm a paciência de nos orientar, de nos dar o melhor no sentido de equilíbrio emocional, espiritual, moral, ético. Todos nós passamos pelo joio. Todos nós temos a necessidade de passar pelo erro para que possamos realmente escolher o bem. Ninguém nasce perfeito, por isso estamos nessa situação onde nos é buscado o nosso equilíbrio, a nossa paz, o nosso discernimento. Lembra-se, o monge, apesar de sozinho, ele continuava irado, irritado, a ponto de ele mesmo quebrar aquilo que ele tinha causado. Nós também precisamos prestar atenção. Será que mesmo em isolamento da sociedade, continuamos a praticar o bem? Ou já que estouramos, brigamos, não temos a paciência, não temos a convivência, o culpado é a esposa que está comigo diretamente, é os filhos que agora estão em casa, não estão podendo ir na escola, que estão me atrapalhando, estão me atormentando, não tenho condições de trabalhar, buscar um dinheiro, sou obrigado a conviver com aquilo que antes eu já tinha. Veja como é necessário justamente esse crescimento do joio com o trigo para que possamos ceifar o melhor de nós, o melhor para nós. Como? Através da convivência também com aqueles que estão ceifando a nossa volta. Não tem como fugir, não tem como fugir a essa situação. Herdar a terra, então, é nela habitar da melhor forma possível, da melhor paz possível. Aquisição da moral, aquisição do juízo, aquisição do equilíbrio. Essa é a lei da evolução. Lembra do monge? Ele preferiu se isolar do que admitir que ele também era causador dos conflitos que os outros experimentavam. Não adianta a gente se isolar. Às vezes a gente não aguenta nós mesmos, e é verdade. Quantas vezes nós paramos e percebemos o quanto nós erramos em relação ao outro, enquanto nos enganamos, enquanto muitas vezes criamos barreiras porque usamos da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa prepotência. Julgamos, condenamos, afastamos. Isso não é herdar a terra. Isso não é não ter mais sofrimento. Sabemos também, através de
vários estudos, de vários livros, de vários irmãos superiores que já passaram por essa orbe, que estamos passando por um processo de transformação, um processo de regeneração. Por isso herdaremos a Terra. Ela passará a ser uma etapa evolutiva de regeneração. Não haverá mais conflitos, não haverá mais, vamos dizer assim, questionamentos entre o bem e o mal. Estaremos passando por essa etapa da melhor forma possível. Por isso herdaremos a Terra, conquistaremos, faremos com que ela mude também a sua etapa. Ela deixará de ser um mundo de provas e expiações. Aqueles que ainda insistirem em buscar o erro, aquele que insistir ainda em ceifar o joio, aquele que não quiser produzir o trigo, o pão do amor de Jesus, não mais reencarnará nessa orbe. Por isso herdarão os mansos e pacíficos. Aqueles que realmente vão merecer estar no processo de cura, no processo de regeneração, no processo de amparo, no processo de auxílio. Por isso herdarão a Terra para sempre. Ela vai deixar para trás todas as guerras, todos os conflitos, porque nelas só herdarão os mansos e os pacíficos. Vejam que interessante. Seja qual for o momento, seja qual for a situação, tudo nos remete à convivência com o outro. Apesar do isolamento que nós tivemos que fazer em relação à sociedade, nós não pudemos nos isolar de nossos entes queridos. E com eles estamos aprendendo e muito. Estamos ceifando no terreno do nosso lar. Estamos queimando todos os joios que cresciam junto com as nossas riquezas, morais, éticas, espirituais. Mas a gente só dava valor ao que é certo, o que é belo. O difícil é conviver com o erro e conseguir combatê-lo. Por isso, a lição de hoje nos cabe muito bem à época atual. Só iremos herdar a melhor sociedade, o melhor planeta, a terra prometida, o reino dos céus, se tivermos a mansietude, a paz para auxiliar o próximo, para ajudar o próximo, para ser mais empático, ter empatia com o próximo, que é isso que essa situação atual está nos exigindo. Quantos que não têm nem como lavar as mãos? Quantos que não têm sequer o direito ao trigo, ao pão? Quantos que nesse momento estão dependendo da solidariedade dos outros? Quantos que estão necessitando do amor do outro? Então, não vamos fazer como um monge que prefere o isolamento a enfrentar os seus defeitos. Vamos cortar dentro de nós tudo aquilo que nos faz mal. Vamos mais uma vez combater o mal através da nossa reforma íntima. Temos a cartilha, temos os ensinamentos de Jesus, temos as leis de amor de Deus, nosso Pai. Então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E qual é a verdade? É o combate das nossas mazelas interiores. Só herdarão a terra os que forem mansos e pacíficos. Então, todos esses conflitos, todas essas soberbas, todas essas arrogâncias, essas intolerâncias que estamos vivenciando, só nos mostra que temos que atar esse mal, queimar e buscar o celeiro com o trigo de amor que Jesus nos apresentou há 2020 anos atrás. Então não existe desculpa, não existe falta de conhecimento, não podemos mais alegar ignorância.
Precisamos ter a fé raciocinada. O que eu estou fazendo em favor do meu próximo? O que eu estou fazendo em favor de mim mesmo? O que eu estou fazendo em relação à minha saúde? A ciência me pede. A filosofia me mostra como agir. E Deus nos conduz para o melhor caminho do seu reino, o reino dos céus. Então, se queremos realmente herdar a terra, se queremos passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, é necessário fazer a nossa contribuição. E qual é a nossa contribuição? Mais uma vez, ser manso, ser pacífico, amar ao próximo como a ti mesmo, perdoar 70 vezes 7. Fora da caridade não há solução. Amai-vos, instruí-vos, auxilie os mais necessitados, seja dentro do lar, seja na sociedade. Veja a necessidade do intercâmbio das culturas, das civilizações, dos conhecimentos. Para quê? Para que todos possam herdar o melhor do nosso planeta. Para que todos possam herdar o melhor que a Terra nos proporciona. Ela nos dá a oportunidade de reencarnarmos, de nos reabilitarmos, de continuarmos com o nosso crescimento. Então, por que desprezá-la? Por que ignorá-la? Por que combatê-la? Por que destruí-la? Este é o nosso ambiente atual. Então, é necessário sim a preservação, a colaboração. Temos capacidade para isso. Temos conhecimento para isso. Só está faltando o amor. E é com o amor que nós vamos entender a alegria, a tristeza, as dificuldades, o próximo, a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa consciência. Então a lição de hoje fica bem clara. Só herdarão a terra, só sairão das provas e expiações aqueles que realmente nela quiserem morar, seja espiritual, seja na parte corpórea, todos estão envolvidos na evolução do nosso planeta. Todos nós somos responsáveis para que essa orbe se torne um degrau acima, uma morada acima, superior ao que ela vinha desde os tempos remotos. Então, vamos sim cultuar dentro de nós a mansietude, a paz, a resignação, a resiliência em nos adaptarmos às novas exigências que a ciência nos impõe. Se queremos sobreviver, se queremos continuar evoluindo nessa orbe, temos sim que acatar as determinações da ciência, porque ela faz parte da lei do progresso do Deus. Ela faz parte da lei do trabalho, da lei de entendimento, da lei de adoração, da lei de evolução, de todas as leis que nos levam a Deus, nosso Pai. Então, que ficamos alertas, né, com essa nossa situação. Vamos realmente buscar a tolerância, buscar o entendimento, a paz interior. Como isso? Somente através do trabalho. Trabalho interior, trabalho na ética, na moral, trabalho espiritual. Só assim é que poderemos conquistar, ser os herdeiros da terra. Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse entendimento, pedindo, solicitando em favor de todos os aflitos, todos os necessitados. Que essa luz, que esta paz, que essa energia de que agora estamos desfrutando seja estendida a todos aqueles irmãos que estão sofrendo nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nas cadeias, nos países em fome, nos países em guerra, nas casas de reabilitação, que todos possam herdar a paz,
a mansuetude de todos aqueles que se dizem cristãos. Mais uma vez pedimos em favor de nossos entes queridos, de nossos familiares, que Deus ampare e proteja a todos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos hajam ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, despedimos-nos em paz. Muito obrigada, que a paz continue com todos. Beijos, muitas saudades. Abraços fraternos.